Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, muito boa tarde. Aos irmãos também que me acompanham pelo canal do YouTube, quero desejar um final de sexta-feira abençoadíssimo. Amém, queridos? Amados, eu estou gravando essa reflexão agora à tarde. Hoje é sexta-feira, último dia da semana. E é um dia de reflexão, um dia que hoje nós temos a noite de oração na igreja, e um assunto que está agitando as mídias, né? E nesses dias não se fala em outra coisa, além da reunião do G20 que está sendo realizada aqui no Rio de Janeiro, mas eu quero falar a respeito do atentado, né, que houve a bombas, né, a um prédio do Poder Judiciário em Brasília. E nessa tragédia, né, uma vida foi ceifada, justamente a do homem que estava com as bombas, ele explodiu o seu próprio corpo. Talvez você pense que este seja um assunto que não devemos trazer à evidência, porque é uma tragédia, porque é algo triste, mas é justamente isso que eu quero pontuar. Nós somos testemunhas, né, de coisas, de fatos naturais, sobrenaturais, tremendos, nesse tempo que nós vivemos, né? Eu estava orando aqui, pedindo a Deus discernimento sobre esse fato, sobre essa tragédia, e lendo alguns artigos e buscando elementos que pudessem trazer luz ao fato, né? Claro, principalmente a palavra de Deus, né? Eu encontrei aqui um artigo muito bom, muito interessante a respeito de outras coisas, de outras tragédias humanas, né? Um somatório de experiências ruins, né, na vida do homem. E um dos principais enganos que esse artigo diz é justamente aquilo que a nossa atitude, né, com relação à história bíblica da queda do homem no Éden. E esse artigo diz que a humanidade pensa nesse fato, que também foi uma tragédia, somente como um evento trágico, né? Um histórico que aconteceu no passado e ficou por lá. Olha, irmãos, na verdade, nós estamos vendo outras coisas, tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios, guerras, atentados pelo mundo inteiro, né? Tudo tem origem lá na queda do Éden, né? E tem proporções que se cumprem escatologicamente o plano de Deus. O aspecto que eu desejo enfatizar, eu queria falar com os irmãos, não é a notícia em si sobre o atentado da bomba, mas o modo de pensar ou de considerar esses outros fatos, né, apenas como eventos trágicos históricos, né, e tentar explicá-los dentro daquilo que nós entendemos como vida humana. Infelizmente, nós nos acostumamos, né, e retomamos nossas vidas a partir dessas catástrofes. Sempre que elas acontecem, né, e sem que elas falem da realidade espiritual do homem. Nós precisamos olhar para tudo que está acontecendo, né, e vermos que o pecado, a queda do homem, não é simplesmente uma tragédia que aconteceu, como tantas outras, de lá para cá, e ficou registrado apenas na história. Embora seja também um evento histórico, claro, é uma realidade recorrente que continua se desenvolvendo e afetando nossas vidas de forma cada vez mais grave e contundente. Eu me baseio nisso quando leio Mateus 24, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará nos corações. Então, assim como uma doença, né, que começa em determinado ponto, num determinado tempo, e progride, né, e segue o seu curso, e às vezes
chega realmente à morte, né, se não for tratada, se não for extirpada. Olha, irmão, o pecado também tem uma trajetória, né? Eu diria que o pecado é uma patologia espiritual na vida do homem, um caminho de extrema destruição, né, e morte. A Bíblia diz, né, que cada um de nós é tentado. E quando somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, depois de termos concebido essa concupiscência, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Está lá em Tiago 1, né? Então, o que eu estou falando aqui? Que nós precisamos acordar da ilusão de que o pior já passou. Nós precisamos entender esse assunto de forma mais profunda, melhor, né? E para começar, a queda é um assunto muito importante. Ela é também, a fonte, né, de todos os males. Ela é progressiva, ela não é estática, né? E essa é uma das razões porque esse fato é tão importante para nós. Então, de lá para cá, nós temos visto que as coisas estão ficando cada vez piores. Eu sempre comentei a respeito do meu pai, e meu pai falava para mim assim: é assim mesmo, depois piora. E eu brigava com ele, eu achava ruim, mas ele está certo, né? As coisas, as tragédias, o pecado, a iniquidade, elas não estacionam, não melhoram, não se estabilizam, pelo contrário, se multiplicam. E aí é que está um grande problema, apesar da progressão delas, do pecado, das tragédias, está amplamente, né, em atividade na história humana. Nós desconsideramos ou consideramos apenas por um tempo, né? Deixamos essas coisas guardadas no passado como algo triste, né? Paulo diz que em Romanos 6 que a nossa escravidão nos leva a dedicar os nossos corpos a uma contínua e crescente perversidade. E o pecado continua a progredir em nossas vidas, né? Ele nunca retrocede, ele sempre avança, né? Porque ele tem um objetivo, tem um alvo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E esse alvo é a nossa morte, é a condenação eterna. A grande esperança que nós temos é a complementação que diz que o diabo veio para matar e roubar e destruir, mas que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então nós temos uma saída, temos uma solução, temos um recurso, né? Como crentes, nós não devemos ignorar o que a palavra de Deus diz em Mateus 24, né? Que a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria nos corações, né? Nós vemos aí, nessa situação, nessa tragédia de Brasília, a alma daquele homem que explodiu, além de sofrer o impacto daquela explosão, agora possivelmente está em agonia, né? E o pecado mais uma vez cumpriu sua trajetória de morte. Então, amados, como filhos de Deus e crentes no Senhor Jesus, né, nós precisamos também crer que a palavra de Deus ela se cumprirá. A Bíblia diz que tudo passa menos a palavra de Deus. Nós precisamos fazer mais do que simplesmente pensar na tragédia como tragédia, né? Como fatos tristes. Não, nós precisamos entender e discernir os tempos e os fatos, de modo também que cada um de nós saiba viver num mundo desregrado e impiedoso, né? Atentando para o que a palavra de Deus diz. A palavra diz: vigiai e orai em todo o tempo para que possais escapar de todas essas coisas. Está lá em Lucas 21. Então nós precisamos acordar, já é hora de nós estarmos em pé, em oração, vigilantes. Os tambores da evolução da queda estão cada vez mais altos, anunciando o tempo do fim. Embora Deus seja paciente, misericordioso, né? Nós vemos a palavra de Deus lá em Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, diz que nós não devemos confundir a paciência de Deus com indiferença. Deus não tem o culpado por inocente, está em Êxodo 34. Então eu termino com a mensagem de Paulo aos Gálatas, que é para nós também, nosso coração. Não nos deixemos enganar, de Deus não se zomba.
pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6. Amém, queridos? Então, amados, não é uma notícia, não é um fato apenas triste, mas é um sinalizador de tempo. Nós estamos diante de coisas que nos parecem corriqueiras. Hoje nós vivemos um mundo hostil, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, procure orar, procure acalmar o coração diante dessas coisas, mas não desprezar esses sinais, porque eles nos mostram que o tempo urge. Amém, queridos? Hoje é sexta-feira, temos culto de oração na igreja. Você pode estar conosco ali na Avenida João 23, 1910, em Santa Cruz, ou pode procurar uma igreja evangélica, né? E agregar o teu coração diante de Deus. Amém? Eu desejo a você um bom final de semana abençoadíssimo. Um beijo no teu coração. Dê um like nesta mensagem, né? Clique no sininho, registre-se nesse canal, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém, queridos? Até segunda-feira, em nome de Jesus.